Meus queridos irmãos e amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite está na carta de Paulo aos Romanos. Nós leremos no capítulo 6, o versículo de número 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, isto é, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Bem, o nosso tema nesta manhã é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, santificação envolve as seguintes coisas ou elementos. Santificação é uma vida a ser vivida. E assim, santificação é algo progressivo na vida de um crente. E por progressivo nós queremos dizer que ela tem um início e que ela amadurece e se desenvolve. Santificação não é um ato estático, somos santificados, estamos perfeitos, imaculados sobre o altar da vida para o Senhor. Santificação não acontece assim, segundo a palavra de Deus. A salvação, ensina a palavra de Deus, é pela fé em Cristo Jesus, uma obra inteiramente de Deus na alma de uma pessoa. Mas a santificação que vem após a salvação, ela é uma parceria, se eu posso colocar nestes termos, entre o Espírito de Deus e o salvo. Não é uma obra única de Deus em nós, mas é uma obra de Deus através de nós. Assim, o Espírito de Deus que agora habita em nós, desperta a nossa consciência moral, nos faz compreender a vontade de Deus, nos diz o que é o pecado, o que é errado, e nós, por nossa vez, em obediência, não nos assentamos na roda dos escarnecedores, tiramos o pé do caminho mau. Assim, santificação, esta interação entre a obra do Espírito, a graça e a força que Ele nos dá, e a nossa resposta. De maneira que santificação é uma vida e ela é progressiva. E santificação também envolve reconhecer, estar consciente de que, embora nós somos salvos, perdoados, há ainda em cada crente em Jesus Cristo, nos melhores crentes, mais avançados em uma vida de comunhão com o Senhor e conhecimento da palavra, aos mais novos, há em cada salvo uma velha natureza, uma reminiscência do pecado. O pecado ainda está em nós, não mais para nos controlar, não mais o rei em nossas vidas, ele foi diminuído, ele foi vencido, muito mais fraco, a nossa nova natureza é superior, mais forte, ela responde à voz do Espírito na palavra, mas esta velha natureza ainda está em nós, ainda existe em nós, e ela continuamente busca voltar a tomar controle e ditar as regras em nossa vida. Assim, santificação é uma vida progressiva e ela envolve o reconhecimento disto, de que há em nós uma tendência para voltar ao erro e uma luta contra isso. Em terceiro lugar, é importante também reconhecer que santificação tem seu início na mente. A santificação começa na mente, e nós iremos falar sobre isso. E santificação, em quarto lugar, nós tocaremos em todos esses pontos. Santificação envolve separação do mundanismo. É um ato de separar-se daquilo que é desagradável a Deus. Esse é o elemento negativo, não no sentido de ruim, mas no sentido de subtrair, sair, tirar, afastar-se. E há um elemento positivo na santificação, que é o consagrar-se a Deus. Nós nos separamos de algo comum, mundano, para nos consagrar a Deus. Como os utensílios do templo, lá no Antigo Testamento, eram separados do seu uso comum para um uso santo. Aqueles vasos não seriam usados para colocar água, para lavar o pé de alguém, para cozinhar. Aqueles vasos foram tirados do seu uso comum para Deus. Aquelas colheres, aqueles garfos, aqueles panos. Santificação envolve separação e consagração para o Senhor. E nós queremos considerar estes 5 pontos sobre a verdadeira santificação. Por quê, queridos? Porque santificação é a vida de um crente. Se a vida de um crente, de uma pessoa renascida, puder ser definida em uma palavra, é esta, uma vida de santificação. Assim, primeiro, santificação para suas notas. Primeiro, santificação, uma vida a ser vivida. É a nova vida do salvo, ter uma vida transformada por Deus. Ser uma nova pessoa, nós não éramos assim. Ter em nós a habitação permanente do Espírito Santo de Deus,
um novo caráter, andar com Deus, ser treinado pelo Senhor, ter o interesse pessoal de Deus por nós de uma maneira individual. Isso é santificação, viver na presença de Deus e ser preparado por Ele para o céu. Santificação é uma vida, queridos amigos. E santificação, então, por ser uma vida progressiva, crescendo em santificação, ela envolve naturalmente um esforço do crente. Santificação não é algo que vem sobre nós, é o desenvolvimento. Bem, todos nós temos músculos no corpo, não é? Às vezes você ouve a criança falar, ele tem mais músculo do que ele. Não tem a mesma quantidade, mas é que nele está mais desenvolvida do que no outro. Assim nós vemos muitas vezes crentes em Jesus Cristo mais fortes, não é? No meio da dificuldade, não murmuram, fiéis na obra do Senhor, orando, e outros que estão aí titubeando, fraquejando, a vida parece um tobogã, não é? Não é estável. E você se pergunta por quê? A razão é esta, é que alguns estão mais fortes em seus músculos espirituais. Santificação. Santificação não significa apenas não pecar. Santificação significa crescer, é algo vivo, é algo positivo. E santificação, então, envolve este esforço do cristão, claro, contra o pecado que ainda habita em nós, quando ele deseja tomar conta de novo do controle da mente, não é? Nos dizer, faça isso, projete o seu ego, viva só para você, deixe o reino de Deus, se comporte como uma pessoa mundana. Esta velha natureza está continuamente querendo ditar, voltar a ter o controle de nós. Por isso, santificação nunca pode ser visto como algo passivo. Aqui estou eu, e eu não vou fazer nada, e eu já sou santo, assim eu não posso pecar, e eu simplesmente vou pela vida. Este é o maior erro possível que um crente pode cair. Não é? Imaginar que você, tendo sido salvo, não peca mais. E quando nós pensamos assim, tão facilmente você vê crentes se envolverem em uma miríade de pecados absurdos e dizer, não, isso não é pecado, eu estou imune a estas coisas. Não é vergonhoso? Queridos amigos, a nossa parte, se você pensar com muita calma, parte da nossa santificação, de agradarmos a Deus, é essa nossa luta diária contra o pecado. Esse exercício diário de negarmos a nós mesmos e as demandas da carne de modo a agradar a Deus. Isso é parte do nosso viver para o Senhor. E santificação envolve isso. Bem, santificação, então, envolve reconhecer que há ainda em nós uma velha natureza. Veja aqui este versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois, pergunta o apóstolo Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Bem, para nós entendermos essas palavras de Paulo, nós precisamos perceber a dimensão delas. Quando Paulo diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Bem, não imagine aqui que Paulo está falando sobre aqueles pecados que nós vivíamos antes da conversão, não. Claro, está incluído, mas ele não tem em vista aqueles pecados que nos prendiam no lamaçal deste mundo. Por quê? Porque ele está falando a pessoas que já foram salvas, a pessoas que já foram regeneradas e crucificaram estes pecados, esta velha natureza com Cristo, morreu para ser uma nova pessoa. Ele está falando a pessoas que nunca passaria pela mente voltar ao mundo, voltar à mentira, voltar ao adultério, à fornicação, ao vício, à idolatria, aos templos pagãos. Ele não está falando sobre esses pecados, embora esteja incluído, porque ele está falando a pessoas que já viraram as costas para isso. Bem, o que ele está falando aqui, que diremos, pois, meus irmãos, crentes, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Não. O que ele tem em vista aqui, nesse versículo 1 e 2, são os padrões de santificação mais elevados que um crente deve ter. E ele explica isto com mais detalhe quando ele escreve para os crentes em Colossos, lá em Colossenses, não abrirei agora, mas você pode observar, no capítulo de número 3, todo o capítulo ele fala sobre estes padrões, os padrões mais elevados, os padrões de verdadeira santificação. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, será, meus irmãos, que diremos, pois, será que acaso, ele está, é a sua interjeição, né? Mas será que nós faremos isso?
Será que nós seremos agora que fomos salvos, livres das algemas daquele pecado, daquele vício, daquele traço horrível do caráter, fomos libertos, livres, e agora livres seria possível que nós vamos ser casuais quanto à nossa vida de santificação, despreocupados com a vida de santificação, porque nós sabemos que Deus nos salvou, nos preservará. Há essa doutrina gloriosa, apelidada aí de o quinto ponto do calvinismo, que Deus nos preservará até o final, nos fazendo perseverar. Eu estou firmado nesta verdade, então eu vou ser casual agora com o mundo, com a velha natureza e com Satanás. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? E aqui é o desafio, este é o desafio diante de cada um de nós. Porque com muita frequência, como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma tendência a relaxar em nosso viver santo, não é verdade? Nós temos uma tendência a diminuir os padrões e reduzir, não é, esse padrão de santificação em nossa vida e baixarmos a guarda e nos permitir, veja você, a entrada de pecadinhos em nossas vidas. O mundo tem seus nomes para esses pecadinhos. Mentira branca, né? Mentira, café com leite, tanto faz. Nós começamos a nos permitir certas indulgências, como, por exemplo, uma pequena cobiça por algo nesta terra. Uma pequena ambição carnal. Mas está tudo bem, tudo vai. Eu tenho conhecido pessoas, e todos nós somos assim, ou já fomos de alguma maneira, em que esta cobiça está presente ali, mas ela é racionalizada. Eu me lembro de uma pessoa que não queria trabalhar muito, trabalhava, mas queria ficar rico. E se envolvia em tanta coisa, não dava dinheiro, e descobriu-se que ele estava sempre jogando na loto, na cena, né? Ganhar um dinheirinho, ou seja, jogando o resultado do fruto do seu trabalho, suor, um jogo de azar. E de repente ele foi confrontado depois de algum tempo por um outro irmão, e a resposta foi: poxa, o meu desejo é muito bom. Primeiro, se eu ganhar essa bolada toda da loto, eu não uso esses termos, estou aqui parafraseando, então eu vou poder ajudar o reino de Deus muito mais. Você percebe como nós começamos a racionalizar o pecado? E conheci uma outra pessoa que era um ex-jogador de futebol famoso e tinha nascido de novo, e quando estava na fama, transitando no meio dessas pessoas grandes e famosas, isso e aquilo, e o tempo todo o sujeito ele queria continuar famoso, e para isso você precisa abraçar este mundo, não é? E qual era a desculpa que a pessoa dava para alimentar a sua cobiça por bens, confortos, o que quer que seja de luxo? Poxa, há um grupo, há uma fatia da população que não é evangelizada. Quem? Os ricos? Sim, eles estão isolados lá em seus carrões. Se eu for rico e estiver no meio deles, então eu vou evangelizá-los. E eu me esqueço que aqueles que buscam ser ricos trazem sobre si mesmo tantos problemas, e que o rico muitas vezes tem maior dificuldade para servir a Deus, e eu não preciso entrar nesse ponto. Assim, meus queridos irmãos, Paulo está perguntando: que diremos, pois? Permaneceremos nestas coisas? Vamos racionalizar o pecado, já que fomos salvos? E a resposta dele parece uma declaração de desgosto, né, de veemência: de modo nenhum. Raras vezes você encontra uma declaração assim, não é? Ela é veemente: eu não vou permitir isso. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Bem, talvez o crente se permita uma medida de egoísmo, pensando somente em si mesmo, e quando o egoísmo entra na vida de uma pessoa, ela não percebe mais que só pensa em si mesmo, só fala em si mesmo, a pessoa está centrada em si mesma, tudo é em si. Será que eu vou me permitir isso? Ou uma pequena medida de orgulho, momentos de orgulho, ou talvez um temperamento ruim se instale dentro de mim, talvez uma melancolia, uma autocomiseração horrível, e se torna um peso para as pessoas, o tempo todo remoendo. Mas você é um crente, e eu me permito esse tipo de coisa, eu acho que isso é inofensivo. Ou talvez pode ser uma pirraça
eu me torno pirracento no meio do povo de Deus, uma pessoa difícil, e por mais que se peça, se explique, se ilustre, a pessoa é pirracenta e continua, um orgulho horrível. Eu estou me permitindo isso em minha vida agora que eu nasci de novo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ou de repente acontece que um crente, ele comece a acompanhar coisas ou movimentos na internet, no rádio, no jornal, que não convém para um crente, que será um desperdício para este crente. Ou a fofoca tome lugar. E parece que algumas pessoas têm uma tendência maior para isso. Elas sempre gostam de um burburinho, assim, eu quero compartilhar com você algo, quero desabafar algo, e ali fofoca e maledicência, algo horrível começa a tomar lugar. Que diremos, pois? Permaneceremos nisso, nesses pecadinhos? De maneira alguma, diz Paulo. Como poderíamos dar desculpa para estas coisas? Ou talvez, queridos, tantas coisas, não é? Nós comecemos a criar atalhos na vida cristã e racionalizar o pecado. Isso é horrível. Tantas coisas que são como ímãs para a nossa velha natureza, que vão nos atrair para longe do Senhor e mais para dentro deste mundo, satisfazendo as inclinações da velha natureza, e assim nos tornam profundamente ofensivos a um Deus santo, ao nosso Deus. E pode ser, às vezes, que nós nos permitimos todas estas coisas entrarem em nossa vida sem serem confrontadas, sem serem combatidas, e nós pensamos que isso é algo de sua menor importância, mas não é. E aqui está quase que a revolta do apóstolo Paulo. Como nós poderíamos permitir estas coisas? Que coisas, apóstolo Paulo? Ele diz aos Colossenses: a mentira, a ira, a cólera, a maledicência, a pirraça, todas estas coisas. Ele não está falando aqui sobre permanecer no roubo, na fornicação. É claro que ele está, mas ele não está se dirigindo a pessoas que vivem nisso, porque eles já crucificaram a carne para estas coisas. Ele está falando sobre padrões mais elevados de santificação na vida de um crente. E aqui está o desafio para nós. E é nesse contexto, então, de racionalizarmos o pecado, que ele declara isso: permaneceremos, pois, no pecado de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos nos permitir isso? Que pessoas que morreram para a sua condenação possam agora permitir o pecado em qualquer nível que seja. Meu querido irmão, brincar com o pecado é brincar com a serra de mesa, não é? Girando ali, despreocupado, tentando cortar uma madeira. Você se rebenta, seja no teu relacionamento com outra pessoa, dando espaço para a carne, qualquer que seja a cobiça alimentada, seja sonhar acordado com você no centro de todas as coisas. Aquilo ali é a primeira isca para te levar ao pecado. Você sabia que um pecado na mente prepara a mente para outros pecados? Assim é normal que Satanás nos tente ao abrir os olhos, porque a mente, ao pecar, ela prepara o caminho para um monte de outros ao longo do dia. Nós nos permitiremos isso? De modo algum. Nós que já nascemos de novo, de modo algum, nós dizemos a nós mesmos: como podemos permitir isso? Aqui está o desafio. O padrão de santificação para um crente é muito maior, de modo que santificação não é algo estático que vem sobre nós. Este esforço, esta determinação, ajudado pelo Espírito de Deus em mudar. Como nós podemos fazer isso? Bem, lembre-se, Paulo está se dirigindo a crentes ordinários como nós. Ele está aqui advertindo sobre a insensatez da complacência, de empurrar para o lado qualquer preocupação sincera de continuar a melhorar e permitir certos traços de personalidade que fiquem ali. Não, diga não, e ore ao Senhor e clame ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu estou sendo santificado à imagem de Cristo, mas eu parei aqui neste ponto, porque eu não permito que este hábito, este modo de pensar e de agir saia da minha vida. Eu não avanço, de modo nenhum. Não nos permitiremos.
Essa é a veemência do crente que deseja uma santificação verdadeira em sua vida. Bem, diariamente, então, atente para este fato. Há uma reminiscência do pecado em cada um de nós. Há ainda uma velha natureza que continuamente tenta influenciar a nossa escolha, nossa decisão, nossa atitude, até mesmo a nossa imaginação. E pressiona você, esta velha natureza, a escolher carnalmente. Se você não reconhece que há um inimigo interior, se eu posso colocar nesses termos, então você vai cair o tempo todo. Por quê? Porque se eu não creio na existência de um inimigo, então ele está com vantagem sobre mim, não é? Assim, quando pessoas não creem também que há esta velha natureza em nós, essa reminiscência do pecado, nós ficamos justificando. Mas eu já fui salvo, então isso aqui não pode ser pecado que eu estou fazendo. Querido amigo, mantenha em vista que há ainda isso dentro de nós. Esteja consciente desta velha natureza, que ela está ali, e de maneira consciente, proposital, diariamente, busque exercer e dominar isto. E lembre que ela diariamente, no momento em que você abre os teus olhos, ela está buscando exercer influência sobre você. O que você vai sentir, o que você vai buscar, o que você vai falar, o que você vai fazer. Lembre disso. Esse é o primeiro passo para uma verdadeira santificação. E o segundo passo, o segundo elemento da verdadeira santificação, é que santificação, é claro, só poderia, ela tem início na mente. É aqui que tem início a santificação, não nas coisas que eu faço necessariamente. As coisas que eu faço ou deixo de fazer em santificação, elas têm um início na alma, na mente. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, e nós temos aqui o parâmetro bíblico para isso, de que a santificação começa na mente, nos pensamentos. Se você tem uma cópia da palavra de Deus, Filipenses, está antes de Colossenses, depois de Efésios, perdão. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Observe aqui como santificação começa na mente. Essas palavras são muito bem conhecidas, nós cantamos elas muitas vezes, né? Escrevemos, fazemos poesia, mas nós nos esquecemos do poder e do valor dela. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é honesto, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude em alguma coisa, se há algum louvor, nisso pensai. Mas por que a santificação começa na mente? Porque a mente é o painel de controle de tudo que nós somos do ser humano. E se Satanás consegue entrar no painel de controle, então muito bem, não é? Se ele consegue colocar o mundo ali, então ele nos controla, ações, escolhas, o que quer que seja. De modo que santificação verdadeira começa na mente. Na mente. Se Satanás, se o mundo conseguir dominar a maneira de pensar de um crente, então ele tem grande, imensa vantagem nesta luta. Santificação começa na mente, porque, meu querido amigo, meu querido irmão, você sabe disso, mas às vezes nós esquecemos. É na mente que nós adoramos a Deus. A mente é o palácio da alma, é o palácio da fé. A mente é aquilo que nós somos. O corpo é um invólucro, não é? É o transporte para a mente ir ali e ver, considerar. É na mente que nós adoramos a Deus. Quando nós partirmos, nós vamos deixar o corpo. É a alma que sobe. A mente é o palácio da alma, ela está aqui. E a nossa adoração a Deus, para ser em espírito, na mente, alma e em verdade na Bíblia, então nós entendemos que é ali que nós adoramos a Deus. Porque o nosso culto não é um culto físico, de ações, de coreografias. Já não é mais naquele monte, já não é mais naquele templo, já não é mais coisas físicas, performance em espírito e em verdade. Então, santificação começa na mente. E aqui está. Imagine Cristo olhando então o estado de nossas mentes. Ali nós o adoramos. E talvez Ele olhe e veja em nós pensamentos indisciplinados, ideias erradas dentro e vagando, e todo tipo de coisa, e coisas que nós não dominamos, deixamos correr solto, não é?
deixamos livre em nossa mente, no lugar onde nós adoramos a Deus, coisas indignas para um crente, talvez imaginação misturada com pecado, de maneira que a chave para a santificação é a mente. Tudo começa aqui. É verdade, Paulo está falando sobre a verdade, esse é o primeiro ponto dele, veja o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdade, pule para o final, nisso pensai. Tudo que é justo, nisso pensai. Verdade, pensar na mente. O que ele quer dizer com isso? Bem, em minha mente, em meus pensamentos, deve dominar, habitar a verdade. Isso é santificação. Nós reduzimos santificação a não pecar naquilo lá. Santificação começa em disciplinar a nossa mente na verdade. Como é que se aplica? Bem, em minha mente, eu devo ser sempre verdadeiro. Assim, o crente deve ser sempre verdadeiro em suas promessas, em suas declarações, em suas amizades. Ele deve manter todas as suas escolhas e relacionamentos sob a verdade de Deus. A verdade sobre a eternidade, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Eu vou exemplificar para facilitar para nós, porque Paulo nos dá muitos exemplos ao longo de suas cartas. Você, por exemplo, esta semana que passou, foi ofendido, machucado, decepcionado. Alguém fez algo que te machucou, que te decepcionou, certo? Agora, suponha que você se permita ter pensamentos amargos, como um crente, ter pensamentos amargos, hostis contra esta pessoa. E normalmente, quando a gente começa a ter pensamentos amargos, hostis, a imaginação ela vai aumentar as coisas. E se foi feito uma coisa assim, mas fez um negócio desse comigo, e se foi, está pensando isso, está presumindo isso, e a gente cria um negócio horrível. E a pergunta a ser feita é isso. Espera aí. É verdadeiro isso que eu estou pensando? Talvez não seja nem um quinto verdadeiro, porque eu aumentei em minha mente a situação. E talvez, se você parar e se perguntar, é verdadeiro isso? Esta novela, este teatro que eu criei daquele problema na minha imaginação? Será que eu também não tenho uma parte de culpa nisso? Porque eu faltei com consideração, porque eu agi assim ou daquela maneira? Assim, este é o significado. Pensar naquilo que é verdadeiro. É atribuir verdade aos pensamentos. Nisso pensai. Por que isso aconteceu? Bem, porque você simplesmente não parou e se perguntou no meio daquela imaginação, daquele pensamento, daquela amargura, daquela decepção. Você não parou e perguntou, peraí, isso é verdade? Essa construção que eu estou fazendo é verdade? A figura que eu estou pintando da situação é verdadeira, ou eu simplesmente permiti que o meu orgulho ferido alimentasse minha velha natureza? Tudo o que é verdadeiro, isso pensai. A santificação começa na mente, com a verdade. Exemplo 2. Talvez, e eu sempre menciono isso, porque eu penso que isso é algo que todos nós temos dificuldades, talvez você, em algum momento ali, não é? Naquele relance da vida, trabalhando, fritando um ovo, lavando uma louça, no trem, em algum momento, você viu algo, lembrou de algo, isso acontece com todos nós, você começou a sonhar acordado. E nesse sonhar acordado, você foi permitindo que a velha natureza sugerisse ideias erradas, fantasias com frequência, e ela começasse a conduzir a tua imaginação, e essas coisas começassem a conduzir a tua imaginação por muito tempo. Bem, não há nada de errado com a faculdade da imaginação, ela parte, mas ela deve ser santificada. Podem ser imaginações limpas, saudáveis, mas veja, você se permitiu ser levado por ela. E está você ali pensando sobre algo, alguma situação, e de repente a tua velha natureza começa a te colocar no centro dessa situação e fazer de você ali o grande herói, e ali o Deus ego começa a ser adorado, e naquela situação você é quem resolve o problema, e você é fantástico, as pessoas te olham, uau,
e você está lá, e você, não sei, é o grande esportista que faz gol de bicicleta, e você é o grande pregador, orador que faz chorar e rir, coisas que a carne adora, e você é aquele filho maravilhoso, e você é o super-herói. Eu me prostro diante deste ego maldito, carnal, que quer me dominar, quem me livrará do corpo dessa condenação, se eu continuo adorando ele em meus pensamentos? Você percebe como nós devemos santificar a mente, a imaginação. Esse é um exemplo. Pode ser o oposto. Ah, pastor, eu não estou pensando nada sobre mim, sobre me exaltar, eu estou fazendo o contrário, eu estou me abatendo em meus pensamentos, certo? E aí quando o orgulho entra também. Ah, pobre de mim, eles fizeram isso comigo, e comigo está lá eu, adorando eu. E ninguém reconhece o que eu faço, e ninguém reconhece, e daqui a pouco eu. Em vez de me exaltar, eu estou me ferindo, mas sou eu de novo no centro. Todo mundo olhando para mim, eu preferia morrer. O que aconteceria se eu morresse, se fosse meu funeral? Aí você se vê dentro do caixão ali acordado, morto, mas acordado, e olhando as pessoas. Será que aquela fulana está triste pelo que fez por mim? Será que vão chorar? Eu, morto, mas no centro. Não, é horrível isso. Não é terrível o pecado, não é grotesco, e nós nos achamos pessoas maravilhosas. Mas Paulo veementemente diz, de maneira nenhuma. Santificação começa na alma, na mente, porque é aqui onde nós adoramos a Deus. Nós somos aquilo que nós somos interiormente, e é isso que Deus vê. Deus não vê aquilo que nós imaginamos ser, Ele vê o que nós somos. É isso que Ele vê. Nós somos aquilo que somos dentro de nós, diante dEle. É isso que está diante dEle. De modo que santificação começa ali. Deve começar ali. É claro que deve começar ali. Bem, se eu me permito ser levado por estas coisas, deixa eu dar um terceiro exemplo. Bem, diante disso nós temos que lembrar das palavras de Paulo, é claro. É verdadeiro isso que eu estou fazendo, eu estou criando uma grande história. É verdadeiro? Não é, porque eu sou fraco, eu sou frágil, eu erro demais, isso é a verdade. E quando nós encaramos a nossa pequenez, aí sim nós estamos prontos a rogar graça do Senhor. E nós recebemos graça. É isso que significa humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor. E Ele nos dá graça, Ele nos levanta da nossa pequenez para servi-lo. Terceiro exemplo, talvez um crente seja uma pessoa, como eu mencionei, bucólica, melancólica, tendente ao negativismo em tudo. Mas essa pessoa ela não pisa no freio dessas coisas. O tempo todo, negativando tudo, e tudo é difícil, ela não pisa no freio. E depois, se você pensa com calma, a pessoa não checa esses pensamentos, a minha situação é pior do que a de todo mundo, isso é minha estima. Você está alimentando a velha natureza. Será que você se esqueceu? É isso verdadeiro? Você é um coitado? Você esqueceu que você é agora um filho de Deus? Você esqueceu que teu nome está no livro da vida? Você esqueceu que este mundo não pode te separar do amor de Deus? Por quê? Porque eu não chequei estes sentimentos. E porque eu imagino que apenas algo dentro de mim, eu não estou roubando algo, nem fazendo algo, eu acho que isso não é pecado, mas isso se torna pecado. O pecado nasce assim. E santificação deve começar na fonte, queridos irmãos, se já nascemos de novo. Bem, e porque eu me entrego a estas coisas, essa nuvem fria, o que acontece? Eu já não tenho mais ânimo para ajudar ninguém. Só penso em mim, eu não ajudo mais ninguém, eu não sirvo a Cristo, eu esqueço das promessas de meu Deus, e assim eu dou espaço ao inimigo também para levar embora a alegria da minha salvação, que é tão preciosa para a vida de um crente. Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo mau, com a velha natureza, com muitos desafios, mas nós temos algo que o mundo não pode dar nem tirar. É a alegria do Senhor baseada em suas promessas, em sua verdade e neste fato, nesta realidade que nós já nascemos de novo. Se você lança fora isto, você vai seguir pela vida assim.
Eu menciono essa ilustração sempre, né? O pastor Charles Haddon Spurgeon, ele tinha essa ilustração sobre passarinhos. Ele diz que o crente é como passarinhos, não é? Pássaros. Há certos pássaros, crentes que são como pombas, né? Então, pela vida assim... Já viu isso? Ele diz que nós devemos ser como pardais. Nós podemos cantar um novo cântico ao Senhor em nosso coração. O pardal e o pombo estão debaixo da mesma nuvem, debaixo da mesma chuva, da mesma poluição. É uma questão de escolha. Davi diz, eu me alegrarei no Senhor. Ele escolheu e ele determinou, ele vai fazer isso. Por quê? De maneira cega? Não. Porque ele é o Deus da sua salvação, que já o libertou uma vez, duas, três, perdoou o seu pecado, o arrancou do lamaçal do pecado. Ele tem razões. Não é fé cega, neopentecostal. Me alegrarei, estou vivendo em pecado, não despreza a palavra, me alegrarei. Isso é ilusão, isso não é Bíblia, isso não é santificação. Então, alegrar-se no Senhor é baseado em verdade. Você pode se alegrar quando tudo não está indo bem, claro. Por quê? Porque o crente não vive mais por vista, mas por fé na palavra, nessas verdades, nessas promessas. É isso que guia pela manhã a se levantar, a estar na obra do Senhor, faça chuva, faça sol, a ir para a igreja quando as coisas não estão bem, quando os meus sentimentos estão mal. Eu vou orar ao Senhor, porque não é o meu sentimento que me domina, é a palavra. Eu ando por fé e não por vista. Eu vou continuar cumprindo os meus deveres espirituais e manter o meu testemunho. Assim nós escolhemos dentro de nós honrar ao Senhor. Isso é agradável a Deus. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Santificação é progressiva, há uma velha natureza e santificação começa na mente. Bem, deixe-me dar alguns padrões então, não eu, mas a palavra de Deus, para avaliar estas coisas. É verdadeiro isso que estou sentindo e pensando? Tem esse tamanho mesmo? Então pense somente no que é correto, no que é verdadeiro. Pense de uma forma verdadeira, sóbria, correta, sobre a tua situação, sobre aquela pessoa, sobre o que aconteceu. Terceiro, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo ou honesto, tudo o que é honesto, correto, razoável, nos pensamentos, nos relacionamentos, dando a cada pessoa o que é justo, o que é honesto, o que é digno de um crente, não deixando para os outros o que você deve fazer. Pense nisso. Em teu pensamento também aprenda a reconhecer a luz que Deus colocou nas outras pessoas, a capacidade delas. Reconheça isso. Tudo o que é honesto. Então, tudo o que é amável. Bem, eu estou fugindo da ordem aqui, mas apenas para manter juntos os pontos aqui, no encadenamento do raciocínio. Tudo que é amável, no original, é tudo que é agradável, que comunica amor, generosidade. Tudo que é amável, nisso pensai. Pensar, planejar ações, atos de amor para com o irmão, para com o próximo, para com a casa de Deus. Pense nisso. Pare de pensar apenas em tua glória, quanto você vai acumular, o que você vai ter. Deixe que em teus pensamentos estejam estas coisas. Se você permite só as coisas desta vida, você não irá avançar em santificação, meu querido irmão, porque o mundo está em tua mente. Eu não estou falando mundanismo terrível, mas as coisas deste mundo apenas. Pense mais nestas coisas. Bem, pense como você pode ajudar outra pessoa. Claro, supremamente, como você pode ajudar a avançar a causa de Cristo. Nisto pensai. Será, por exemplo, que eu navego pela vida cristã desapercebido da situação em que a minha igreja se encontra, a minha família em Cristo, do que eu posso fazer, do que eu posso dar? Cristo habita em mim. E é isso que Ele deseja ver em cada um de nós. Eu tenho pensado sobre isso. Atitudes que comunicam amor, que comunicam generosidade, é necessário pensar de antemão. Você vai começar, parece algo artificial, mas não é, meus irmãos. Deixe-me lhe dar essa dica, não é. Você vai encontrar-se com uma pessoa, pense de antemão que você vai conversar, que você vai falar, de que maneira você pode também encorajar, que você vai falar de si mesmo para conseguir ouvir a pessoa, em vez de ficar só pensando em si para dar uma resposta. Pense de antemão nisso, pensai. Se nós não planejamos e pensamos nisso, nós não vamos conseguir ser amáveis, ajudar, não é verdade?
Isso é necessário, pense nisso. O Senhor está em minha vida, Ele habita em mim, atitudes que comuniquem estas coisas, nisso pensai. Então ele diz tudo o que é de boa fama, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. De boa fama, a ideia aqui é que boa fama é aquilo que possui uma boa reputação. É sobre pensamentos, nós estamos falando sobre pensamentos. Assim, a todo custo, evite pensar sobre coisas que não têm boa fama, que não são dignas, sejam situações, o que quer que seja, que eu posso ganhar, o que eu posso ter, ou exaltar coisas erradas, o que é de boa fama. É nisso que nós devemos pensar. A jovens e adultos, e aqui eu estou usando apenas um exemplo para ilustrar, um pouco drástico, que pensam demasiadamente em coisas que não têm boa fama. E olha que eu não estou lidando aqui com coisas absurdas. Deixa-me dar um exemplo. É você uma pessoa que se alimenta das coisas deste mundo sem perceber que o que você está fazendo é danoso para você? Veja, o mundo transforma o bem em mal e o mal em bem, sobretudo. Há pessoas que se alimentam de esporte, e por esporte eu não quero dizer qualquer esporte, se alimentam de lutas, UFC. Isso é um esporte maravilhoso. A pessoa sai com a camisa e está pensando, mas você já percebeu que eles estão dois seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, se esmurrando, se destruindo, se acabando? Esse é o maior lazer para Satanás, ver uma coisa dessa. Que a criatura de Deus é agora acabada em seu corpo, em seu ser, e pessoas transformam isso em esporte. Você pensa nessas coisas, fica pensando nisso, buscando e alimentando isso, e tudo mais parecido com isso. Estou indo no extremo para você perceber o que nós fazemos. E há pessoas que, todos nós temos essas dificuldades, cada um de nós aqui, que transformam talvez o seu lar em seu ídolo. Conforto, mais conforto, mais conforto, mais conforto, mais e mais e mais, e você não checa essas coisas e para e põe o freio. Isso é um grande perigo, querido irmão, querida irmã. Seja simples, humilde também nestas coisas, não é? Porque é muito fácil nós sermos tentados. Se você vaga pela vida, e por vagar eu quero dizer na tua mente, e ali você pega uma daquelas tabloides, aquelas brochuras, revistas de cruzeiros, ou de roupas, ou de compra, e você fica ali, aquela chaleira está tão feia, aquele o que você está fazendo, se não alimentando a tua mente, treinando a cobiça a este mundo, ao aqui e agora? Isso não é algo engraçado, isso é algo horrível, e nós deveríamos detestar isso. E o início da verdadeira santificação é odiar, é detestar estas coisas. Quando nós começamos a detestar isso, é contrário ao caráter de meu Deus, é contrário ao meu chamado, é contrário à obra do Espírito, aí nós começamos a vencer estas coisas, porque começa aqui dentro de nós. Santificação começa assim, queridos irmãos. Bem, tudo que é de boa fama. Deixe-me apresentar algumas direções práticas. Bem, eu não mencionei, mas devo mencionar tudo o que é puro. Tudo que é puro, será que eu preciso desdobrar isso? O contrário de puro é aquilo que é manchado. Como assim? Bem, o apóstolo João, ele define com mais clareza para nós. Ele diz que as coisas deste mundo que são impuras, é fácil perceber o que é impuro e o que não é. É como dois objetos ou produtos, você identifica um pela marca, ou selo, ou símbolo, e o outro por outro símbolo, outra marca. É assim que ele diz. Ele diz lá em 1 João, tudo o que há neste mundo, que é mundano mesmo, mundanismo, há nestas coisas um selo, chamado de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando você vê essas coisas com este selo, você sabe que isso é impuro, está marchado com o mundo. Esta moda, ela tem um carimbinho nela da concupiscência dos olhos e da carne, você sabe muito bem. Ela vai te sensualizar. Esta calça, ela vai tornear o teu corpo, você sabe se vai ou não. Está ali o símbolo. Este decote vai promover você. Alguma coisa do teu corpo vai ficar na vitrine, porque quem põe na vitrine é porque quer mostrar. Então, tudo que é puro nisso é pensar. Pense no oposto.
como eu vou me afastar de qualquer elemento que impõe sensualidade. Ou o contrário, de qualquer coisa que manifeste luxo e glória. Paulo fala sobre aquelas irmãs, né, com diademas de ouro, cabelo assim, ouro aqui, um pó de ouro. É outro extremo também. Nós sabemos muito bem, ninguém compra uma roupa de olho fechado, por acaso eu escolhi essa saia que vem até aqui, esse detalhe. Você está seguindo o molde do mundo. E olha que eu estou mencionando só esta área. Você sabe se isto aqui é impuro, torto, esta ideia no original, algo torto, este comportamento, este esporte, X ou Y, eu não sou contra esporte, não é? Esporte que traga um lazer temporário, trabalhe a saúde. Eu mesmo já fui jogador de futebol, talvez isso lhe impressione. Mas eu estou falando de coisas que trazem em si a vaidade deste mundo, a glória. Você já viu, me desculpe, eu não sou contra o esporte futebol. Mas a Bíblia diz que nós devemos adorar ídolos, e tudo que se transforma em um ídolo não pode ter parte na vida de um crente. Você sabe muito bem que o futebol no Brasil se tornou um ídolo, não porque seja algo digno, maravilhoso, que edifique a vida de alguém. Não há nada ali que edifique a vida de alguém, que alimente a alma, que torne uma pessoa melhor. Por que é tão grande, tão maravilhoso? Dinheiro investido. Se você investir tanto dinheiro em propaganda e marketing em jogo de palito, vai ser a coisa mais maravilhosa. Todo mundo vai falar sobre o palito, como o palito caiu, como o palito virou. O ser humano é vazio. E quando você vê pessoas falando sobre isso, você percebe que é um oco muito grande. Pode o crente entrar nesse coral? É puro que está envolvido nessas coisas? Ou essas coisas promovem o ego? Eu sou melhor, sou mais forte, sou mais bonito, sou mais inteligente. Isso não é puro, isso é torto. Tudo que é puro, destituído daquilo que é mundano. Pastor, você vai ter que sair desse mundo então. Não, porque nós não estamos falando sobre as coisas legítimas deste mundo, nós não estamos falando sobre o mundo necessariamente, mas sobre o mundanismo. E tem por aí alguns autoproclamados teólogos que nos criticam abertamente quando nós falamos esse tipo de coisa. Se você vai sair do mundo, então joga o teu celular fora, porque ele foi feito por um mundano, uma pessoa do mundo. Sim, mas a tecnologia, nós podemos desfrutar dela, porque foi Deus quem deu a capacidade ao ser humano para produzir a medicina, o celular, não é, etc., o microfone. Uma coisa é a graça comum refletindo na mente de uma pessoa e produzindo coisas boas. Outra coisa é o que eu vou ver nesse celular e ouvir. Percebe? Esse é o mundanismo. Então nós temos que diferenciar. Porque quando nós usamos esse tipo de argumento, você leva o cristão a entrar no mundo achando que tudo vale, tudo é bom. E nós não podemos santificar o pecado e usar em nossas vidas. Pecado é pecado, meus irmãos. Erro é erro. Nós não podemos agir assim. Meus queridos, essa veemência toda, ela é do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ele fala, crucificai o pecado, mortificai o pecado. Esta veemência toda é da palavra de Deus, não do pastor Abner. Bem, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, mas deixe-me ser mais positivo agora. Auxílios na santificação do pensamento. Ainda estamos no ponto do pensamento. Bem, tenha claro em tua mente o que é um mau pensamento. O que é um mau pensamento? Bem, é tudo que é contrário a essa nossa lista. Tudo que é falso, desonesto, insincero, aquilo que é injusto, aquilo que é indigno, aquilo que é impuro, sensual, aquilo que é egocêntrico, aquilo que é autopromoção, coisas que não possuem virtude nenhuma, coisas que não possuem valor moral, que edificam, nem louvor. Eu posso dizer que maravilha, isso exalta, isso edifica as pessoas, isso melhora a sociedade, isso reflete o caráter de Deus. Eu não posso falar, é uma banalidade, embora as pessoas louvem e chorem por isso, nisso não pensai. São essas as coisas. Nós, como crentes, precisamos ser sérios, aprender a identificar o erro, o mal e rejeitar. E não apenas identificar e rejeitar estas coisas. E não dar ibope, e não assistir, e não passar para outras pessoas, porque nós causamos tanto mal quanto quem produz, aquele que passa para frente. Meus irmãos, as nossas conversações, as nossas atitudes devem ser santas, destituídos desses elementos ruins. Nós não podemos passar coisas para frente, porque no meio desse lixo é uma coisinha boa. Poxa, olha essa coisa boa, mas está cercado de porcaria. Não faça isso. Tudo que é puro, tudo que é justo.
São essas as coisas que nós pensamos. E assim nós agradamos a Deus, e assim nós ouvimos o Espírito em nós, e assim nós somos santificados, e assim nós crescemos. Bem, santificação envolve isso. Talvez você ache que isso seja extremado, mas deixe-me lhe dar a base, e isso se resume na verdade nisso, que santificação envolve separação do pecado e do mundanismo. Seja nos pensamentos, nas palavras. Abra comigo em 2 Coríntios, aqui está a nossa base, capítulo 6, versículo de número 17. Pastor, isso soa muito o Antigo Testamento. Não toque, separe-se. Nós somos na graça, era da graça, podemos aproveitar tudo, Deus nos deu tudo. Não, não é isso que a Bíblia diz. 2 Coríntios 6, versículo de número 17. Comece no versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pare aqui agora. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Deus disse para o seu povo na antiguidade estas coisas, mas veja o que Paulo faz. Ele pega o que Deus disse para o povo na antiguidade e a mesma coisa aplica para nós na igreja hoje. Está no Novo Testamento aqui, não no Antigo. Versículo 17. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo está aplicando isso aos crentes de Corinto, e por consequência a nós. Então, santificação envolve isto, na mente, nos atos, nas escolhas, no lazer, tudo aquilo que é bom e legítimo. Se tem alguma coisa que não convém, nós temos que nos afastar disso. Meus irmãos, esse é o padrão, e Paulo está falando sobre este padrão. Permaneceremos no pecado. Ele não está falando sobre aquelas coisas que nós já crucificamos, que nos dominava. Ele está falando sobre estas outras que nós nos permitimos permanecer em nossa vida. Bem, santificação envolve separação destas coisas. E a base bíblica para a separação do mundanismo está neste versículo, mas também aqui em João capítulo 15, palavras do Senhor, versículo de número 17. João 15, versículo 17, é um comando do Senhor Jesus Cristo. Perdão, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Isso não é apenas para os apóstolos, é para todo crente. O que é que nós temos aqui? Uma chave de compreensão e de discernimento. Observe, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Veja, quando você vê alguém evangélico, se denomina evangélico cristão, muito amado e muito aplaudido pelo mundo, desconfie. Desconfie. Porque para você ser amado pelo mundo, você tem que ser como o mundano e gostar e exaltar aquelas coisas que o mundo gosta também. Por mais que você faça uma boa obra de justiça, o mundo não vai te amar por isso. O mundo não ama as pessoas por isso, porque fazem aquilo que é justo, ainda que diante dos olhos. Eles sentem inveja, falam, muito bem, faça isso, eu sinto inveja, eu quero também fazer. Ele não te ama por isso, eu mais te respeito um pouco. Vai falar, no fundo você só faz besteira aí diante das câmeras. O mundo age dessa maneira. Mas se uma pessoa é amada por este mundo, o mundo ama aquilo que o mundo ama. Então desconfie. Se essa pessoa é amada por quem odeia Cristo, desconfie. Se essa pessoa é amada por gente que vive atolado no lamaçal do pecado, esse evangelho que desconfie. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o evangelho é como um perfume, ou ele atrai ou ele expele. Então o crente muitas vezes vai ser um fedor no nariz do não crente. Por quê? Porque ele quer andar em verdade. E o não crente acha que verdade é apenas utilidade e a mentira também é utilidade. O crente quer andar em santidade e o mundano não. Ele se alegra na imoralidade. Assim, ou nós somos desdenhados e a pessoa franze o olho para nós, o rosto para nós,
ou nós somos amados porque somos crentes, eu sou crente, mas está no erro, está na desonestidade, está na sensualidade. Nós amamos esse cara, ele é diferente, ele é um crente bacana, espiritualidade, ele tem espiritualidade. Percebe? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Se o mundo vos amasseis, vocês seriam do mundo, falando de trás para frente, mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Talvez não fale abertamente, não odeie abertamente, mas ele está falando sobre o ponto que isso pode chegar. Está no coração. Então é um desafio, não é? Sermos um crente. Não há meio termo. O Senhor Jesus Cristo nunca estabeleceu meio termo. Ele chegou ao ponto de dizer que aquele que com ele não ajunta, espalha. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você se esforça para a santificação, você não está se santificando. Verdadeira santificação começa na conversão, com o Espírito de Deus vindo habitar em nós, nos dando a graça para ouvir agora a palavra e nos submetermos a ela. Então, um esforço sincero do crente. E aqui está este terceiro elemento, nós corremos para o final, separação do mundanismo. E o ensino do Senhor Jesus Cristo aqui em João 15, 19, é claro, é que deve sempre haver uma fronteira clara, visível, uma linha fronteiriça clara, visível, de separação entre o salvo e entre o mundo, entre a igreja e entre o mundo. Mas em nossos dias esta linha ela ficou tão pálida que quase você não vê distinção entre o mundo e a igreja na vida de um crente do mundo. Mas aqui está com clareza Cristo estabelecendo uma distinção. Bem, embora nós nos dediquemos a alcançar as pessoas no mundo, ainda assim há uma barreira limitando a nossa passagem para o mundanismo. Nós chegamos até certo ponto. Nós não podemos nos envolver com aquilo que é mundano enquanto nós estamos alcançando alguém que está no mundo. Nós não podemos fazer o que eles fazem para alcançá-los. Não é isso que Paulo quis dizer sobre o faço como judeu. Ele quer dizer, ele entende a maneira como o judeu pensa, preso na lei, naquilo as novas, circuncisão, e através disso ele apresenta Cristo. Mas hoje em dia o que acontece? Pessoas se acham mais sábias do que a palavra de Deus, e mais avançadas, né? Certos líderes por aí. Poxa, eu vou ganhar o mundano. E tem um nicho aqui, uma tribo de pessoas na cidade que ninguém alcança, porque eles não estão fazendo o que Paulo diz para fazer. Você tem que se tornar como eles para ganhar. Bom, eu vou ganhar os skatistas. Bom, muito bom. Vou ganhar o surfista. De que maneira eu vou ganhar? Eu tenho que ser como eles. Vou fazer uma tatuagem aqui, vou andar com a calça rasgada, cabelão para cima, jaquetona, vou aprender a andar de skate. Aí eu vou falar na linguagem dele, né, meu? E tá, e que eu estou falando a linguagem, você tem que falar a linguagem. Mas qual é a linguagem dessa pessoa? Se você para e pensa, é português, e a sua também. E a palavra de Deus, ela não muda. Então você pode alcançá-lo sendo uma pessoa gentil, conversando, apelando à mente. Você não precisa se tornar um mundano para ganhar mundano. Se eu trago o mundo para a igreja, para a minha vida, quando o crente, o não salvo, se aproximar, o que ele vai achar ali? Ele vai querer o mundo para permanecer ali, meus queridos irmãos. Nós pensamos sobre estas coisas, há um chamado de separação do mundanismo. Atente para isso, nós precisamos. Bem, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vemos que há um golfo de separação entre a igreja e o mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe o golfo aqui. E não sedes conformados com este mundo. Por conformado, ele não quer dizer, não me conformo, que eu não posso ter isso e aquilo. Ele está falando sobre forma. Não tome a forma, o formato deste mundo, não se aparente, fale, se alimente, viva, busque como mundano. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como? Na Bíblia, na verdade, na doutrina, na vontade de Deus. Continuamente renovando a mente. Como? O mundo está me atraindo por este raciocínio, seja assim perfeito, aí eu volto na Bíblia e eu renovo a minha mente, dizendo, bom, isso aqui está tudo errado, porque é contrário à vontade de Deus. Eu sou atraído para a cobiça, atraído para isso, e eu renovo a minha mente, mas a Bíblia diz isso. Eu estou sempre voltando. Eu não vou entrar nesta forma do mundo. Esta é a ideia.
entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável vontade de Deus. Aqui é um golfo de separação que deve ser mantido. Bem, a minha pergunta então é, será que ao longo da semana nós consumimos aquelas coisas na cultura que são intrinsecamente mundanas, programas de TV que sejam mundanos? Eu não estou dizendo que a TV em si é pecaminosa, mas as coisas que comunicam, não é? O que sai dali. Você consome estas coisas, filmes, coisas que promovem e exaltam a concupiscência da carne, que ilustram a vida como uma coisa vazia, apenas do mais forte, apenas para extrair prazer. Aquelas sessões, aqueles programas e documentários e o que quer que seja, que promovem só esta vida. Como tem uma casa maravilhosa, eu fico ali, oxe, eu queria isso aqui. Como tem um carro fantástico, como se vestir assim, e como viajar maravilhosamente bem por estes lugares do mundo. Você fica se consumindo, se alimentando dessas coisas. Como eu posso me separar do mundo se eu me alimento dele? Ou seja, santificação não é apenas pecados da sensualidade, isso é verdadeira santificação. Eu penso que o foco na sensualidade é mais uma vez uma estratégia de Satanás para nos desviar de tudo mais que envolve santificação, e nós dizemos a nós mesmos, eu estou imune, estou limpo destas coisas. E nos afundamos na cobiça, no orgulho, em tantas coisas na imaginação. Não, aqui está o padrão divino. Tudo que é justo, tudo que é puro. Isso pensar, separação do mundo, reconhecer que é uma velha natureza dentro de nós. Isso se aplica à igreja, é claro, ao povo de Deus. O mundo tem que ser mantido do lado de fora. O falso ensino, problemas e seus criadores, o laço de amor fraternal deve ser mantido intencionalmente, consagração a Cristo, uma igreja operante, não uma igreja de programações, reverência, santo temor a Deus, tudo isso é santificação. Todas essas coisas, meus queridos irmãos. E santificação, então, em quarto lugar, penúltimo, é consagração a Deus. E a base bíblica está aqui em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, consagreis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está implorando aqui, rogo-vos, ele usa esse termo, uma exortação paternal, eu rogo a vocês, mas não se engane aqui, porque embora ele rogue de uma maneira paternal, isso não é opcional para nós. Essa é a vontade do Espírito Santo de Deus, é uma obrigação para todo crente. E esse rogo do apóstolo pressupõe de nossa parte uma prontidão em nos submetermos à vontade de Deus, como um sacrifício vivo ao Senhor. Bem, corpo aqui neste versículo representa o todo, tudo que o corpo traz, a mente, a alma, cada parte de nós. E ele diz que nós devemos oferecer os nossos corpos ao Senhor em um sacrifício agradável, santo e agradável a Deus. De que maneira isso se dá? De que maneira você oferece o teu corpo em sacrifício santo e agradável a Deus? Bem, você faz isso como uma oferta diariamente, como um sacrifício, diz o apóstolo Paulo, como algo que é para o Senhor, algo santificado para o Senhor, diariamente, através das minhas ações. Por corpo quer dizer as coisas que eu escolho, que eu penso, onde eu vou, onde eu estou, a minha postura, a minha maneira de agir. Eu não posso apenas santificar na mente, e o meu corpo, o meu agir, eu estou no mundo. Eu não posso ser um crente teorético. E é um sacrifício vivo e agradável a Deus. É assim que nós oferecemos o nosso corpo. Bem, ele está pensando sobre o Antigo Testamento, não é? Sacrifícios. O sacrifício trazido sobre o altar, ali está o altar no templo, quadrado, nas pontas chifres, a própria pedra subindo, ali era amarrado o sacrifício, não é aberto, era assim que era feito, porque apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. E ali você põe o seu sacrifício, e ele fica ali, e ele é oferecido a Deus. Mas veja, esse sacrifício está morto. É fácil ficar no altar quando você está morto, mas ele fala sobre um sacrifício vivo. Tente oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo a Deus. Você sobe no altar, deita lá
Eu sou para o Senhor um sacrifício vivo. O tempo está passando, você olha assim, já está mexendo. Você não está mais. Eu quero sentar no altar, vou descer, vou olhar ali, depois eu volto aqui. Você percebeu como é difícil ser um sacrifício vivo? Vou santificar a minha vida ao Senhor domingo, segunda-feira, eu vou começar a beber deste mundo. Peraí, já saí do altar do sacrifício ao Senhor? Não é algo fácil. É fácil a religião mecânica da liturgia, do faz isso e deixa lá. Vida, alma oferecida ao Senhor, um sacrifício vivo, diário. É uma escolha, é uma determinação. O corpo está envolvido. Como? E é um culto racional e é santo. Como assim? Todas as vezes, meu querido irmão e irmã, que eu escolho, razão, fazer algo, pensar algo, agir algo, em honra ao meu Deus, deixar de fazer algo, deixar de comprar algo, deixar de escolher algo, deixar de me portar de uma certa maneira, eu estou fazendo usando a inteligência, a razão, não é? A Bíblia diz que se eu faço isso por causa do Senhor, eu estou oferecendo a Ele um sacrifício. É vivo, é santo e é racional. Santificação é uma vida diária de escolhas tendo em vista o Senhor. E Deus aceita isso como culto, como algo agradável a Ele. Culto racional, de escolha. Não aquele que muitos às vezes oferecem domingo, tudo entregarei. Segunda-feira, meu tempo, meu corpo, meu dia, meu salário, meu salário. Quero ser um vaso de bênção, Senhor, mas eu não estou ali na igreja para servir, para ajudar. Isso não é culto. Isso é emoção. Não é o meu corpo apenas, a alma, um sacrifício oferecido ao Senhor. Eu não irei por este caminho, isso é desagradável ao meu Deus. Ele toma isso como um culto a Ele, um sacrifício aceitável a Ele. Eu tenho a possibilidade de ir por este caminho, de ter tudo isso aqui e etc, mas eu não quero, porque isso vai me afastar do Senhor, isso vai me esfriar, isso vai dar um mau testemunho, isso vai derrubar uma pessoa, isso vai me induzir na carne. Eu escolho não ter e sacrificar, eu estou bem com o que eu tenho, e Deus toma isso como um culto aceitável em honra a Ele. Nosso Deus é maravilhoso, Ele vê o coração. Eu vou estar com o povo de Deus, eu vou servir, e Deus toma isso, porque Ele vê a alma, coração. Ele busca a pureza no íntimo, diz Davi no Salmo 51. Santificação começa ali. Bem, eu preciso correr, mas nós temos um pouco mais de luz sobre este culto agradável a Deus em 1 Tessalonicenses, rapidamente, no capítulo de número 4, no versículo de número 3, sobre estas questões. 1 Tessalonicenses, depois de Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Ele tem visto o corpo aqui e este elemento da sensualidade. Nós temos mais luz aqui. Bem, o corpo é muito importante. Sacrifício vivo. É vivo porque você não pode cortar uma parte do teu corpo, pôr no altar ali e ir embora. Está aqui. Então, diariamente, quando essa mão me tentar a fazer o que é errado, eu vou sacrificá-la para o Senhor vivo ali. Esse é o mesmo sentido do que Cristo nos ensinou em Mateus, no Sermão do Monte, de arrancar um olho e cortar a mão. Não literalmente, mas sofrer a perda. Então, eu estou continuamente sacrificando o quê? As demandas da carne, da velha natureza, que se expressam pelo corpo, porque é sempre algo para o corpo, não é? O ego, a carne, o prazer, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Eu sou tentado, então eu sacrifício, eu ofereço a Deus, eu não vou, eu me esforço, eu clamo a Deus, eu me sinto fraco, eu oro ao Senhor, e oro ao Senhor, e Ele me livra disso, Ele me dá graça. Isso é feito de uma maneira inteligente, pensada, é um sacrifício, é racional e é santo, porque é para a santificação e é agradável a Deus. E aqui está o exemplo do corpo. E nós temos muita luz sobre isso, uma oferta diária, uma oferta viva, ao longo da vida, novamente, diariamente. O sacrifício no templo era feito todos os dias, várias vezes ao dia, um sacrifício vivo, contínuo, ao longo da nossa jornada até o final. E aqui está, então, meus queridos irmãos, tenho muito a dizer, mas nosso tempo se acaba. Deixe-me pular algumas bênçãos aqui.
Ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimenteis. Significa descobrir, aprovar, para que você descubra por experiência pessoal que a vontade de Deus para a tua vida é tão boa, é tão perfeita, é tão maravilhosa, por experiência, e que a vontade de Deus é superior a qualquer coisa que você possa derivar deste mundo, e nós queremos a vontade de Deus para a igreja, para a nossa vida individual, então nós precisamos nos manter à parte do mundanismo, em nossa vida e na igreja. E fazendo isso, nós vamos experimentar de maneira real, pessoal, como congregação, a graça de Deus, o sorriso de Deus, o poder da vida santa, a obra do Senhor sendo realizada, experimentar, provar, reconhecer. Eu concluo por aqui. Santificação, meus queridos e amados irmãos, é progressiva ao longo da vida, sempre amadurecendo, sempre checando, sempre avançando. Nunca dizer: me tornei um santo, agora eu estou maduro, vou cuidar da vida. Nunca pense dessa maneira. Segundo, é um esforço do crente. Terceiro, envolve conhecer a vontade de Deus, é claro, não é? Meditar na palavra de Deus, renovando a mente e confrontando os padrões deste mundo. Santificação começa nos pensamentos. Santificação envolve a igreja, o corpo de Cristo. E santificação envolve consagração ao Senhor. Sair de algo, integrar-se a algo. Nunca parar no meio do caminho. Eu não estou me envolvendo com o mundo, mas eu não me dedico a Cristo. Um vaso é separado de um uso comum, mas não é trazido para o Senhor. Esse homem, este levita, esta pessoa, somos nós, separados para servir ao Senhor. Durante a semana, para servir ao Senhor. É sempre para. Isso é verdadeira santificação. E se essa é a vontade do Senhor, Ele nunca colocaria algo diante de um filho e uma filha que seja impossível. Se é a vontade do Senhor, então há graça do Senhor para nós chegarmos a isso e alcançarmos isso diariamente. Por quê? Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós podemos vencer a carne e o pecado porque Ele nos fortalece. É a vontade dEle. Se eu necessito de graça, então eu tenho que pedir ao Senhor. E você irá experimentar quão agradável é a vida com o Senhor e as bênçãos de Deus.